Olá, minha gente. Eu sou o âncora do canal Vinícius e é minha plena satisfação agradecer a sua presença aqui, tá bom? Então, hoje a nossa reflexão é sobre o embate que a gente vai assistir agora, comprovado que a astrologia não é científica, não deve ser levada a sério, mas infelizmente, né, gente, muita gente acredita nesse método como se fosse palavras belas, mágicas de felicidade para a consulta do dia, do mês que nasceu, mas só que a astronomia declara que ela é uma farsa à astrologia, já que a astronomia é feita por cálculo matemático científico, não pelo achismo, como alega a astronomia agir de forma de má fé à astrologia. Vamos refletir e tire a sua conclusão no final, tá bom? Roda aí. Entender como funcionam os signos e a astrologia. Para começar, vou ler a descrição de um dos 12 signos que você vai ouvir e me dizer nos comentários se trata-se do seu. Você tem a necessidade de ser querido e admirado por outros e mesmo assim você faz críticas a si mesmo. Você possui certas fraquezas de personalidade, mas no geral consegue compensá-las. Você tem uma capacidade não utilizada que ainda não tomou em seu favor. Disciplinado e com autocontrole, você tende a se preocupar e ser inseguro por dentro. Às vezes, tem dúvida se tomou a decisão certa ou se fez a coisa certa. Você prefere certas mudanças e variedade e fica insatisfeito com restrições e limitações. Você tem orgulho por ser um pensador independente e não aceita as opiniões dos outros sem uma comprovação satisfatória. Mas você descobriu que é melhor não ser tão franco ao falar de si mesmo para os outros. Você é extrovertido e sociável, mas há momentos em que você é introvertido e reservado. Por fim, algumas de suas aspirações tendem a fugir da realidade. A astrologia e a astronomia foram a mesma coisa por muito tempo. As duas eram formas de observação dos astros e tentativas de entender os ciclos que regem o universo, nosso planeta e a vida na Terra. Mas enquanto a astronomia continuou olhando para cima e tentando compreender cada vez mais, a astrologia continuou parada no tempo e se especializando em olhar para dentro e explicar cada vez mais o que as pessoas querem ouvir. A maior diferença entre as duas começou durante a Renascença, quando a astronomia ajudou a desenvolver um método científico que aplica e segue desde então. As observações dos primeiros astrônomos eram anotadas e compartilhadas na forma de publicações, que podiam ser comparadas, checadas e corrigidas por outros astrônomos. Como Richard Holmes conta no ótimo Age of Wonder, Kepler, que também ganhava a vida como astrólogo, fez enormes avanços na astronomia, com observações cada vez mais precisas e com o desenvolvimento e teste de leis. Foi assim que Newton conseguiu desenvolver a teoria que explica a força que os astros exercem à distância sobre nós, a lei da gravitação universal. Além das próprias medidas, ele usou medidas feitas por outros astrônomos. Trabalhou sobre os ombros de gigantes. Por propor uma explicação descrita matematicamente, ao invés de usar termos vagos e contraditórios, ele permitiu o uso de outra ferramenta científica, a geração de previsões e o teste de hipóteses. Essas ferramentas tornaram a ciência tão poderosa que Alex Goldwyn predisse que algo como a gravidade deveria estar perturbando a órbita do planeta Urano e descobriu Netuno. Ele propôs um planeta até então desconhecido e depois foi encontrado e confirmado. Fez uma previsão que foi testada e aceita. Já a astrologia, por não usar o método científico, continua em grande parte defasada. Ela não leva em conta várias descobertas astronômicas, como a precessão dos equinócios, o movimento circular que o polo da Terra leva quase 26 mil anos para completar. Nem mesmo considera outros planetas e constelações que foram descobertos nos últimos séculos, que se pudessem causar efeito que os astrólogos alegam que têm, deveriam ter causado perturbações não explicadas na personalidade das pessoas que levassem a alguma nova descoberta astronômica ou astrológica, como foi a interferência de Netuno na órbita de Urano. Ou pelo menos renderiam mais cavaleiros do zodíaco. Mas testar cientificamente a astrologia só demonstrou que ela não funciona, como o famoso teste duplo cego de Shel Carson, publicado na Nature em 1985, onde os astrólogos falharam em acertar o signo de 100 pessoas mais do que por pura chance. Da mesma maneira que se você comparar o horóscopo do dia em várias fontes, vai ver que nenhum deles bate. O texto que recitei no começo do episódio foi criado em 1948 pelo psicólogo Bertrand Ford, usando trechos de horóscopos, e foi feito para ser completamente ambíguo, com frases como "você é extrovertido, mas de vez em quando introvertido", e com desejos e medos comuns à maioria das pessoas, justamente para que todo mundo se identificasse. Na verdade, ele não descreve signo nenhum. O
O que acontece é o viés de confirmação que já explicamos no Nerdologia sobre simpatias, onde quem lê só lembra dos acertos e esquece dos erros. Assim, enquanto na astrologia não se pode adivinhar o signo de uma pessoa com base na personalidade dela, mais precisamente do que por chance, astrônomos, físicos e engenheiros pousaram uma sonda a 66 mil km por hora em um asteroide a 500 mil quilômetros de distância, usando 10 anos de órbita dos planetas e a aceleração pela força da gravidade, deduzida e descrita por Newton. Enquanto a ciência cresce sobre o ombro de gigantes, a astrologia cresce sobre o bolso de desinformados. O rapaz que narrou esse vídeo, ele falou que quem leva a sério a astrologia são pessoas desinformadas. Não, são ignorantes e manipuladas, porque a seriedade da ciência comprova que sim. E aí, deixa o seu comentário gentil, tá bom? Tchau.